Saúde Geral já está no ar hoje para falar sobre saúde mental. Manter um casamento pode ser encarado como um desafio para diferentes pessoas. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que foram divulgados em fevereiro deste ano, houve um aumento de quase 17% nos registros de divórcios em cartórios entre os anos de 2020 e 2021. Um total de 386 mil casos. E com a crise nos relacionamentos, cresceu também a procura por terapia de casal. Para comentar sobre esse assunto, eu vou conversar agora via internet com a Rosângela Cassiano, que é psicóloga. Tudo bem, Rosângela? Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Tudo bem, e vocês? Tudo ótimo. Dá para apontar quais são os principais motivos de tantas separações que nós temos visto entre casais? Pois é, interessante, né? No período da pandemia, 2020, 2021, a gente teve aí um grande recorde de número de separações e o que a gente mais observou realmente foi o excesso de convívio, né? Só que isso foi se refletindo e até hoje a gente ainda percebe que essa continuidade aí dessas confusões que surgiram a partir desse excesso de convívio, dificuldade de falta de empatia, dificuldade de estar lidando ali com os filhos dentro de casa, o marido dentro de casa, a gente chega a pensar que as pessoas realmente não se conheciam bem. E quando você parte para um convívio demais, acaba que você descobre uma série de coisas do outro que você não conhecia ou não reconhecia e que no dia a dia vai tudo bem, mas quando vai ali todos os dias, o tempo todo, mais os filhos dando trabalho, precisando de ajuda em casa com os filhos, isso realmente trouxe um grande número de discussões, falha na comunicação, o que realmente levou aos casais desistirem da vida a dois. Agora, para tentar resolver essa situação e para evitar uma separação, as terapias em conjunto podem ser consideradas uma ótima estratégia para lidar com este problema? Eu sempre comento com os casais que passam aqui, né, comigo, que a gente precisa tentar de todas as formas fazer com que as pessoas se encontrem e faça com que o casamento realmente valha a pena. Ninguém se encontrou e se casou para se separar. As pessoas geralmente elas têm essa expectativa de uma vida a dois, de constituir uma família, de fazer um crescimento. Então é necessário que a gente se esforce muito para dar certo. Eu sempre digo que um dos maiores desafios dos relacionamentos é o casamento, porque afinal de contas a gente precisa, né, o tempo todo, todos os dias fazer alguma concessão, abrir mão de alguma coisa, deixar para lá, conversar, ter empatia. E quando você chega a um nível realmente de esgotamento, eu acho que é muito importante a gente tentar de tudo. Vale fazer uma terapia, vale fazer uma viagem, vale você até fazer um encontro de casal religioso, vale todas as formas. Mas, sem dúvida, a terapia de casal é um instrumento, vamos dizer assim, profissional, mais potente para ajudar o casal a, se for o caso de uma separação, que ela seja feita de uma forma bastante digna, né? E se for o caso realmente de uma reconciliação ou de um reencontro, onde as pessoas possam se reconhecer. O terapeuta de casal, ele não é um juiz que está ali mediando a separação ou a união do casal e dizendo quem está certo e quem está errado. Mas ele funciona muito como um interlocutor, um facilitador na dinâmica da terapia, para que as pessoas possam entender o que está acontecendo no sistema de relacionamento da família. E com isso identificar quais são os pontos que realmente precisariam ser melhorados. E existem várias técnicas que a gente utiliza dentro do processo da terapia para ajudar o casal a fazer essas reflexões e constituir daí um plano para que dê certo, para que tenha sucesso o casamento ou a separação, se for o caso. Geralmente a gente consegue com que as pessoas fiquem bem. Olha que bacana. Rosângela, quais são essas técnicas? Pode detalhar um pouquinho para a gente, de forma resumida, como elas podem ser eficazes? Sim, eu gosto muito de trabalhar com tarefas, né? Então, na terapia de casal, eu costumo trabalhar com pacotes de sessões, porque a terapia de casal não é para ser eterna. Ela tem começo, meio e fim. É uma terapia estratégica, focada num único ponto. A gente não vai ficar investigando a história da pessoa, né, o passado, porque isso realmente não é o caso. A gente tem que entender o que no presente está acontecendo. Que, claro, a história do passado ela é importante, mas a gente não vai aprofundar, porque não há tempo para isso.
E o casal que procura uma terapia de casal, ela quer uma resposta, ela quer uma ajuda mais rápida. Então, a gente costuma, no primeiro momento, fazer uma escuta, né, com acolhimento. Então, as sessões, elas são geralmente juntos, o casal junto com o terapeuta. E algumas sessões eu posso fazer individual, mas a maior parte das sessões nesse pacote de 10, há no máximo 20 sessões, a gente não passa disso, porque justamente é para que eles saibam que tem começo, meio e fim e que eles ponham muito foco a cada encontro. Então, a cada encontro, a gente propõe algumas atividades de reflexão. Vale sugerir a indicação, às vezes, de um livro ou de um filme, mas eu gosto muito de trabalhar com ferramentas onde eles vão fazer notas, né, um para o outro. Então, a gente pega, por exemplo, uma das atividades que eu faço que tem muito sucesso, que eu acho que é legal até o pessoal de casa pode até fazer sem precisar estar na terapia de casal. É a gente pensar em 5 saúdes do relacionamento, né? E todo relacionamento ele precisa ter essas bases muito bem consolidadas. Então, o que são essas 5 saúdes? A gente chama de relacionamento de amigo. O quanto eu sou sua amiga e o quanto você é meu amigo. Que nota eu me dou como sua amiga e que nota eu te dou como meu amigo no relacionamento do casamento. Lembrando que amigo é aquele que a gente confidencia, que a gente conta um pouco da nossa vida, que a gente sabe que pode contar e o outro não vai questionar, não vai te julgar, vai te acolher, vai te dar uma resposta ou vai só ficar quieto. Então, o quanto a nossa relação tem amizade. Um outro ponto é o que a gente chama da saúde de relacionamento pai e filho, que é o quanto eu cuido de você e o quanto você cuida de mim. Então, por exemplo, eu estou doente, né? Você vai me trazer uma sopa, você traz uma medicação para mim, você me acolhe, você pergunta se eu preciso de ajuda. Eu estou fazendo isso por você também? Eu estou te acolhendo quando você precisa? Eu te ofereço ajuda? Eu vou com você ao médico? Eu preparo um ambiente gostoso para a gente? Eu faço um chá? Eu levanto à noite para ir numa farmácia se precisar comprar um remédio para você? Então, isso faz com que as pessoas se avaliem e avaliem o outro. A outra saúde que a gente chama também é a relação de colegas ou parceiros. Então, quanto eu sou sua parceira e o quanto você é meu parceiro. Parceiro é aquele que fala, vamos agora tomar um chopp? Vamos. Vamos agora descer para a praia? Vamos. Então, o quanto eu tenho disponibilidade para te acompanhar nos seus gostos e o quanto você tem disponibilidade para acompanhar das minhas vontades. E o quarto ponto é o relacionamento de sócios. O quanto eu confio em você financeiramente e o quanto você confia em mim financeiramente para que a gente possa ter harmonia nesta relação. E o quinto é o sexual. Como está a nossa relação sexual? O quanto eu estou investindo na nossa vida sexual e o quanto você está investindo na minha. Com isso, faz com que as pessoas comecem a refletir sobre si e sobre o outro e quais os pontos que precisam ser melhorados. Rosângela, muito obrigado pela verdadeira aula que você deu aqui em pouco tempo. Tenho certeza que isso deve ter aberto a mente de pessoas que não estejam tão dispostas a lutar pelos seus relacionamentos. Isso pode ter trago até esperança e motivação para que as coisas melhorem, porque esse é o desejo, esse é o intuito do casamento. Então, fica a dica aqui do Balanço Geral, procure ajuda e ela pode salvar a sua vida.